Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom lembrar que é importante demais contar com o seu carinho e também com sua audiência todos os dias aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no nosso programa vamos falar sobre o autismo. É quinta-feira, hoje tem receita aqui no nosso programa. Vamos aprender a preparar uma farofa de banana. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Já vamos lançar a enquete do dia. Você vai ligar para a gente para responder a nossa pergunta de hoje. Também através da linha interativa você liga e deixa sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem 2 milhões de autistas no Brasil. Em relação à infância, a Organização Mundial da Saúde estima que o transtorno do espectro autista ele afete 1 em cada 160 crianças no mundo. Cada pessoa com autismo é diferente da outra. Existem muitos espectros de síndrome, mas a dificuldade de compreensão e comunicação com outras pessoas é uma dificuldade comum. Por definição, a gente vai explicar agora que o autismo é um distúrbio neurobiológico do desenvolvimento que se manifesta durante os primeiros 3 anos de vida. Fundamentalmente, afeta a capacidade de uma pessoa se comunicar e se relacionar com os outros. A imaginação também é afetada e o comportamento. E para nos ajudar a entender muito mais sobre o assunto, vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Anne Karenina Bittencourt. Anne Karenina Bittencourt é fonoaudióloga, especialista em audiologia clínica e sócia-diretora do CEAM, que é o Centro Especializado em Apoio Multidisciplinar. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Bernadette Cavalcante. Bernadette, ela é pedagoga, psicopedagoga e especialista em educação especial. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos conhecer histórias de descobertas, incertezas e muito amor de famílias que encontraram na ONG Mães Guerreiras de Pernambuco apoio para o desenvolvimento de crianças com autismo. Preste muita atenção. Confira. A chegada de uma criança autista na vida de uma família antes do diagnóstico é um período cheio de interrogações. Você vê que sua criança está crescendo e não está desenvolvendo como as outras, você vai começando a buscar, a procurar, a saber o porquê que ela não está falando, não está tendo um contato visual. O termo também de sensibilidade, que às vezes a sensibilidade de fazer a necessidade fisiológica não ajuda, usar o banheiro como agora há pouco ele veio usar, que ele não usava até os 5 anos. Então tudo isso é uma dificuldade que é ter trabalhado constantemente, que não pode parar. Ter um filho autista é aprender a cada dia a valorizar as pequenas coisas da vida. Juliana sabe muito bem o que é isso. Passou anos sem ouvir o verdadeiro som da voz do filho, Silas, de 6 anos. Mas há cerca de 8 meses, tudo mudou. Silas disse a primeira palavra e de lá para cá, não parou mais. Foi incrível. A gente começa a chorar, quer que ele repita, quer que fale qualquer outra coisa, sai apontando as coisas para ele querer falar. Ele falou água, mas foi a melhor coisa que aconteceu. Eu chorei. Mesmo dentro da idade dele, existem algumas palavrinhas, alguns fonemas que ele ainda tem grande dificuldade de pronunciar, de falar corretamente. Então, os encontros consonantais, como prato. Então, a fala foi espontânea, porque essa comunicação houve entre a fonoaudiologia, entre os outros terapeutas e a família em casa. Silvia também tem um filho autista, o Matheus, de 9 anos, diagnosticado com autismo aos 3 anos e 6 meses. Assim como Silas, Matheus também tinha as suas diferenças em relação às outras crianças.
Ele tinha dificuldade para brincar com os brinquedos, ele jogava os brinquedos do bercinho, ele não investigava. E ele é uma criança autodidática, então com 2 anos e 8 meses ele começou a ler sozinho. Então tinha alguns jogos que ele tinha eletrônico, que ele completava as palavras, completava os desenhos. Isso eu passei para o pediatra, né? A pediatra pediu para levar o brinquedo, avaliou e observou que realmente era algo pessoal dele. Tanto Ayrton quanto Juliana e Silvia encontraram a tranquilidade que precisavam em relação à qualidade de vida dos filhos. Encontraram Nayane. Surgiu de um grupo do WhatsApp, né, de um aplicativo, e éramos 10 e hoje somos 250, né, e realmente surgiu de união de pessoas que se encontravam em terapias, né, dos filhos, e aí todo mundo muito perdido, sem saber realmente o que fazer. E foi exatamente assim que começou, né, foi de um projeto que até então era meu, era individual, e aí eu compartilhei com essas mães e juntou e criou-se essa grande família, que é a família Mães Guerreiras de Pernambuco. A gente criou um grupo multidisciplinar, né, que as crianças, quando elas vêm para cá, para a instituição, elas têm todo o atendimento que elas precisam, né, para se desenvolver. Elas têm fono, TO, musicoterapia, taekwondo, psicóloga. Montar uma ONG com atendimento profissional foi um alívio incrível para mim, foi um alívio muito grande, porque eu já vinha há mais de 1 ano, depois que ele teve o diagnóstico, batalhando por profissionais da área, né, por algum atendimento que tivesse na cidade. Infelizmente, na cidade de Paulista não tem tanto atendimento assim, não tinha nenhuma clínica especializada que fosse a preço acessível, então gratuito. A Nayane foi um presente, né? Uma amiga que, assim, a gente conversando, ela tinha um sonho da ONG, a gente se esbarrou em uma das terapias, né? Foi feita por fora. E a gente pegou amizade e ela tinha esse sonho e juntas com outras mães se tornou realidade. Fazer parte da ONG para essas mães e pais especiais é ter a certeza de estar no caminho certo e de que os filhos terão um belo futuro. Cada pequeno passo, cada frase, cada gesto, que para tantas mães é tão normal, tão corriqueiro, para a gente é uma vitória alcançada. É de você respirar fundo, ligar e dizer, olha, hoje ele conseguiu ir no banheiro, hoje ele conseguiu pegar um copo com água e tomar. São pequenos fatos do dia a dia que para a gente são grandes conquistas. Nós estamos no caminho certo, com a ONG Mães Guerreiras de Paulista, aí é certeza de que ele vai conseguir evoluir e vai, se não sair do espectro autista, mas ele vai conseguir ter a sua independência. É muito difícil você viver um mundo desses sem apoio. Muitas vezes a família não entende, muitas vezes essas mães são abandonadas pelos maridos e aqui elas encontram apoio, sabe? É como se falasse assim, poxa, Nayane, você me viu, sabe? E eu tenho isso como uma missão. Hoje eu entendo que Deus me escolheu para isso. Eu acho que da minha dor Ele me curou e está curando muitas vidas. E eu sou muito feliz por isso, sabe? Todos os dias eu agradeço muito a Ele e agradeço muito a Ele por Ele ter me dado meu filho. Agora é o momento que a gente respira fundo, né, diante de uma matéria tão humanizada, tão bela, né, com belíssimos exemplos. A gente respira fundo para falar mais sobre o assunto e lembra, né, da importância da ONG Mães Guerreiras de Pernambuco. Você pode conhecer o projeto, né, através do Facebook. Você pode conhecer, procurar ajuda também. Você será muito bem recebido na ONG. Através do Facebook você acessa ONG Mães Guerreiras de Pernambuco, você obtém lá muitas informações. No Instagram, @ONG Mães Guerreiras de Pernambuco, e você também pode ir até o espaço que fica na Rua Canoas, número 88, no bairro de Arthur Lundgren 1, em Paulista. Você também pode ajudar a ONG, né, fazendo alguma doação. Você pode ligar para o 997056152, 997056152 e 984622728. 84622728. Sua ajuda é muito importante para que esse projeto cresça e devolva aí a essas crianças a felicidade de viver, né? Elas já estão felizes, na verdade, né? Vão devolver a ela mais oportunidade de desenvolver. Elas podem sonhar e ter um futuro brilhante com a sua ajuda. Isso é muito importante que fique na sua mente.
belíssima reportagem. A gente agradece a ONG, né? Mães Guerreiras de Pernambuco. A gente também agradece a sensibilidade da repórter que fez essa matéria, a Joyce Fernanda. Muito obrigado por trazer emoção e explicar pra gente que é possível sim tratar uma criança com autismo e que todos aprendam, né? E a gente vai seguir agora com o nosso programa para você que está em casa participar ainda mais aqui do assunto do dia. A partir deste momento, vamos lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. E a pergunta da enquete de hoje é a seguinte, olha só. Você acredita que o autismo é ainda um grande desafio para as escolas? Sim ou não? A gente faz questão de saber sua opinião. A pergunta é muito objetiva, você vai responder também de forma muito objetiva, ligando para a gente no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Temos outro número também disponível, é o 3424-1977. Liga para a gente, responde aqui nossa pergunta, manda também sua dúvida sobre o assunto. Se você tem acesso à internet, nossa comunicação também vai ficar muito simples através da nossa fanpage. Você entra lá no facebook.com/assunto do dia, você acessa, pode deixar seu depoimento, sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Se você tem o WhatsApp em mãos, pode já mandar também quantas perguntas você tiver para o 99209-4819, 99209-4819, mande aí várias dúvidas. Daqui a pouquinho as convidadas de hoje terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, vivemos em uma sociedade com padrões pré-estabelecidos, onde qualquer um que esteja fora desses padrões é de primeiro momento excluído. Os autistas, eles são alvos de um maior preconceito, um preconceito maior. E os prejuízos causados por conta disso, né, por essa dificuldade de aceitação pela sociedade, ganham proporções enormes, prejudicando diretamente o convívio social do autista. As pessoas devem pesquisar mais sobre o assunto, devendo olhar com interesse, com paciência e também com muita tolerância. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje para a gente aprender muito mais sobre o assunto autismo. Primeiro quero dar boas-vindas às convidadas de hoje, dizer que é um prazer recebê-las aqui no estúdio. Anne Karenina Bittencourt, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada pelo convite, Valdson. Esse tema que nos move, né? A gente tem visto aí a grande incidência de crianças que têm o transtorno do espectro autista ou que são autistas, e esse tema é de bastante, assim, tem uma relevância importante para a sociedade hoje. Também queria dar boas-vindas aqui a Bernadette Cavalcante. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Bom dia, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no programa. E é como a Anne falou, né, é um tema muito importante, não só ser falado no dia 2 de abril. Né? Fiquei assim até feliz no programa falar sobre esse assunto que é tão dolorido, tão sofrido para as famílias. Né? A gente se fala muito da questão da criança, mas eu tenho um olhar carinhoso e especial para as famílias, os pais, né, principalmente. É um tema que a gente tem a obrigação por falar, né, desse tema, porque o nosso papel aqui, enquanto comunicadores, é prestar serviço à nossa população, e a gente vê que é um número muito significativo. 2 milhões de brasileiros, né, com autismo. Aí a Anne também falou do espectro autista. Tem uma diferença? A gente explicou que o autismo, por definição, né, a gente explicou que é um transtorno neurobiológico, né? O que seria isso? Tem uma diferença de transtorno neurobiológico para o espectro autista? Explica pra gente, Ana. Então, antigamente a gente falava mais de autismo, né? Mas a gente foi vendo, mas a comunidade científica foi observando que ao longo dos anos, essa grande variabilidade sintomática. Então, a gente não tem uma criança com autismo que ela é igual a outra. E por conta dessa grande variabilidade de sintomas, agora é denominado transtorno do espectro autista. Por quê? Porque é um grande espectro. Aquele autista, às vezes, que consegue ler, que às vezes aí se desenvolve de uma forma que são professores universitários, tem esses casos mais leves, que têm uma cognição acima da média, uma inteligência acima da média, mas também tem aqueles casos, não é, Bernadette, que são casos mais graves de crianças
que, infelizmente, tem muita dificuldade cognitiva, que tem muita estereotipia, que às vezes se jogam muito no chão, às vezes já ainda batem a cabeça na parede. Então, como a gente não tem um autista que é igual ao outro, os sintomas, eles são variados. Então, a gente não fala autismo mais, não é? De uma forma, da comunidade científica achou que é mais interessante a gente chamar transtorno do espectro. Esse espectro por conta da variabilidade sintomática. E também a questão do espectro, né, lembra muito como se fosse uma cartela de cores, né? Vai das cores quentes às cores frias. Como o autismo, ele abrange. Muitas pessoas pensam, autista é aquela criança que fica no mundo dele. Não é. Então, cada sujeito se manifesta tem sua particularidade. E como a Anne falou, muitos têm umas áreas que são mais, que se identificam mais, como a tecnologia, celular, computador. Então, tem essa interesse restritos em algumas áreas e são até confundidos com superdotação. E dizem, são inteligentes e tal, mas tem dificuldade, tem a questão facilitadora do interesse próprio, mas tem dificuldades enormes nas outras áreas. Para saber a aptidão, né, por uma determinada área, precisa ter um suporte por trás, porque se identificada essa área em onde ele tem, né, uma maior aptidão, se incentivado, se meio que ajudado, ele pode desenvolver várias outras coisas. Mas se a família ela ainda insiste em não aceitar esse diagnóstico, né, pode dificultar ainda mais a situação dessa pessoa e não chegar ao desenvolvimento como um todo. Eu sempre digo assim, que a família é 70%, 80% na questão da evolução dos seus filhos, né? A gente sabe que aí os terapeutas estão preparados para receber com técnicas específicas, mas a criança passa a maior parte do tempo inserida no contexto familiar. Ou deveria ser assim, porque às vezes a gente tem uma carga de terapia muito grande, isso é uma discussão que gira em torno do tema, mas que quando a família ela aceita o diagnóstico, quando a família ela entende o prognóstico, a evolução do caso é outra. E você falou, quando a gente consegue perceber a aptidão dessa criança, antigamente, eu acho que há 10 anos atrás, a gente sabe que os autistas eles têm uma dificuldade de comunicação e é isso que caracteriza o diagnóstico. Além da dificuldade de comunicação, comportamentos restritos e repetitivos. Esse comportamento restrito pode estar ligado à tecnologia, por exemplo. E a gente ficava nessa de tirar a criança disso. E hoje em dia não. Se a criança ela tem um foco, a gente chama de hiperfoco, por exemplo, com tecnologia, por que a gente não usar isso em benefício dela em terapia, na escola, na família? Não é? E aí a gente sabe que quanto mais eles gostam, mais eles se aperfeiçoam e a gente usa isso a favor deles. Isso é importante você falar, porque eu acho que assim, a tecnologia ela vem como uma avalanche, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Tudo demais é veneno, né? Tem que ter o controle, não só pelas crianças que estão no espectro, como qualquer outra criança. Tem que ter horário, porque eu acho que o autista, ele tem que aprender a viver no grupo, em sociedade. Então, a questão da tecnologia, ele deixa muito ele mais para si. Ele tem essa dificuldade, porque você está no controle, você liga, você desliga, você antecipa. E isso, em alguns momentos, atrapalha quem tem o verbal, né? Que a colalia tardia e imediata, né? Algumas crianças estão no aniversário, estão no meio da família e vêm com frases de filmes que já viu inúmeras vezes. E isso atrapalha. E a colalia imediata é você falar e ele repetir. E não fica uma conversa, não se torna um diálogo, e sim uma questão repetitiva que não tem um contexto. A gente explicou também, né, que o autismo mais ou menos se manifesta durante os 3 primeiros meses de vida, 3 primeiros anos de vida dessa criança. Geralmente ele já está na fase escolar e a ajuda dos profissionais da educação também, essa ajuda pode ser fundamental para a descoberta do autismo. E depois eu faço a pergunta para a Anne se após os 3 anos de vida a criança não pode receber esse diagnóstico mais, né?
em relação à escola, profissional de educação, ele está preparado hoje para desconfiar de que aquela criança pode ter autismo ou não? Olha, como se foi falado na questão da família, né? Quando a família desconfia, tem um certo olhar diferenciado com o comportamento daquela criança na primeira infância, a tendência é a família tentar, não, mas ainda é pequenininho, ainda vai dar o tempo dele, vou esperar. Quando chega na escola, esse véu cai. Por quê? A professora, o professor, a escola em si, ela observa, ela vê logo que aquele comportamento não está sendo adequado à fase daquela criança. Então, a escola, eu acho que é um termômetro e é uma parceiraça das famílias, porque ela vai apontar onde é que está, se está de mais, se está de menos, e aí a família vai procurar ajuda para tentar ver o que é que está acontecendo. E com relação ao preparo das escolas, ainda falta muita coisa, muita. Embora hoje a gente já veja muita escola correndo atrás, não só escolas da rede pública, né? As privadas também, né? E também eu escutava muito esse discurso, não fui preparada, não fiz curso para poder receber uma criança com autismo. Mas os pais também não tiveram curso para receber uma criança com autismo. E eles vão em busca, né? Embora tenha a questão do luto, que, no meu ver, a família, ela passa por várias fases. Os olhares são voltados só para a criança com autismo, mas também tem que ter um olhar para a família. A maioria das vezes a questão financeira pesa muito, a questão emocional, social, de você esperar aquele filho e não corresponder à sociedade. Então, são várias fases, várias barreiras. Em muitos casos também os pais se separam, a família se fragmenta, não se une. Então, são inúmeras barreiras que chegam até encontrar ou uma equipe, ou uma escola, até realmente um professor que faça a diferença. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre autismo. E a partir de agora vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. Hoje o destaque é do G1. Robô é usado como ferramenta para tratar o autismo em escola de Natal. O robô humanoide francês Now, que já era usado em uma escola de Natal no Rio Grande do Norte como ferramenta pedagógica para o ensino de programação e outras disciplinas como matemática, literatura e física, agora também é uma ferramenta para o tratamento do autismo, já que contribui para o progresso de socialização das crianças. Um exemplo de que esse método vem dando certo é o do estudante Danilo Nogueira, de 11 anos, que já desenvolveu a própria guitarra elétrica, além de um suporte de celular e um spinning. Andresa Nogueira, a mãe do Danilo, contou que ele já tinha passado por 9 escolas diferentes e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista há poucos meses. Segundo ela, o filho apresentou melhora na interação com colegas e familiares e ajudou a desenvolver habilidade de criação. Agora a gente volta ao estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente viu, né, a robótica sendo usada para ajudar na socialização das crianças com autismo. No bloco anterior do programa, a gente deixou uma pergunta aqui para a nossa fonoaudióloga, a Anne Karenina Bittencourt, e a dúvida foi respondida agora há pouco pela Tânia, mas a gente vai passar sim para ter uma explicação ainda melhor, né, sobre esse diagnóstico. Ele pode vir depois dos 3 anos de idade ou não? Ele pode vir sim depois dos 3 anos de idade. O ideal é que ele chegue antes. Por quê? Porque essas características, elas aparecem na mais tenra idade, na primeira infância. Quando a criança tem aí 8 meses, a gente já consegue observar algumas coisas como o comportamento comunicativo intencional. A criança não fala com 8 meses. Porém, quando a gente passa pelo berço, o que é que a criança faz?
estira os braços, não é? Querendo a mãe, querendo o pai, olhar, né? o próprio olhar. Então, a gente consegue, sim, observar esses sinais e sintomas. A grande questão é que essas crianças chegam aos pediatras, às vezes, e eles não conseguiam observar isso, e eu não digo nem que seria, né, uma questão dos pediatras, mas da formação, porque o pediatra está acostumado com doenças de forma sanguínea, perímetro cefálico, mas a questão do comportamento, quem vai observar mais é o neuropediatra, o psiquiatra infantil. Claro que a gente sabe que quanto mais cedo chega esse diagnóstico, melhor será a evolução do caso, infelizmente. Existem crianças, assim como esse da matéria, que depois dos 9 anos de idade é que esse diagnóstico ele chega. Quando a criança passa dos 9 anos sem o diagnóstico, provavelmente não é um caso grave do autismo. Porque se for muito grave, todo mundo observa, o senso comum, as pessoas já conhecem. A internet, né? A gente viu aí essa matéria, até quero voltar para parabenizar também, que aqui a gente ficou segurando o choro É verdade. das mães, né? Lá em Paulista, e dizer a elas que elas sigam, né, muito fortes e confiantes em defesa dos filhos de vocês, porque a família é muito importante no processo. Mas que esse diagnóstico, sim, pode chegar depois dos 3 anos, mas o ideal é que ele chegasse antes. Ok, por falar em sinais, a gente preparou uma tela aqui, né, para ajudar a nossa compreensão e explicar para você que está em casa os principais sinais. Alguns sinais de alerta do autismo e o primeiro, né, o primeiro sinal que está aqui destacado é a rejeição em relação ao carinho. Como é que a gente poderia abordar este ponto aqui de um sinal de alerta? Essa criança, ela rejeita o carinho dos pais? É assim, muito se fala nisso, né? A questão que eu já estou observando ali também, é a questão do olhar, da rejeição do carinho, é que é a parte sensorial. É muito aflorada. Então, tem algumas crianças que não é que ela rejeita o carinho, é que ela tem uma acessibilidade ao toque, ao aconchego, ao abraço. Então, ela tende a ficar afastada. Não que ela não goste. Em alguns casos também, tem outras crianças que vão em busca desse abraço, desse carinho, de beijar. É assim, de caso a caso. Não é uma coisa específica para toda criança que está no espectro. Com certeza. É tão interessante essa questão do distúrbio sensorial que eu acho importante a gente levantar. Às vezes, o que é que acontece? A gente fala distúrbio sensorial, parece uma coisa, né, bem difícil de entender, mas eu sempre procuro explicar da seguinte forma. O que pra gente, isso aqui, às vezes, é um carinho, para eles é como se fosse uma tapa. Machucar. Um machucado. Então, o cérebro dessa criança percebe de forma diferente alguns estímulos, sejam eles, por exemplo, auditivos. Então, quando a gente está escutando uma música, que a gente gosta da música, algumas crianças que estão dentro desse espectro, eles podem fazer assim. Por quê? Porque aquele ruído, aquele som que pra gente é prazeroso, para eles incomoda, assim como um estímulo visual, né? Quando chega num lugar que tem muito colorido, algumas crianças amam. Algumas crianças que têm o espectro autista, não. Mas isso aí vai de cada caso. Próxima tela em destaque são risos e gargalhadas inadequadas. Como é que a gente poderia explicar esses risos e gargalhadas inadequados? Pode acontecer esses risos e gargalhadas inadequadas porque a criança ela tem uma dificuldade de comunicação social. Quando é que eu vou dar uma gargalhada? Quando eu vejo alguma coisa que realmente faça sentido, né? Que alguém caiu, por exemplo, a criança acha graça, alguém cai. Pode ser também, como eu havia falado, a questão de vir à tona uma imagem, uma sensação, um momento que ele lembrou de outra e que ele não sabe falar, dizer que aquilo ali ele lembrou de algum momento, né? E que a atenção compartilhada, que é uma das coisas que as crianças com autismo têm a dificuldade, né? Voltando à questão da tecnologia, que é o que dá essa dificuldade maior. Quando a criança está com algum objeto eletrônico, ela não tem essa atenção compartilhada com o outro, essa interação. Então, quando eles estão num momento com o outro, a risada, o sorriso inadequado pode vir de outras sensações que ele já teve em outro momento e que ele não sabe dizer, não sabe se comunicar. Próximo ponto, ausência do medo de perigos reais, né? A gente vê ali um bueiro aberto e a criança bem próxima, já perto de cair ali naquele bueiro, porque
ela não tem medo daquele perigo que é real, né? O perigo está ali na frente da criança. Às vezes eles não têm o medo, né, de alguns perigos ou porque eles não entendem que aquele bueiro representa um perigo. O que acontece, tudo em relação ao autismo, a gente lembra muito do que é uma aprendizagem explícita e implícita. As crianças neurotípicas, ou seja, que não estão dentro do espectro, elas aprendem por observação. Então, elas sabem que o papai e a mamãe desvia de um bueiro. Então, elas vão observando e o papai e a mamãe dizem assim, ó, perigoso. E elas vão imitando. O autista, ele não vai estar tão inserido no contexto social dessa forma e às vezes ele está realmente preso naquele mundo, né? E não observa, ou a aprendizagem dele tem que ser muito clara. E a mãe mostrar o bueiro para ele, mostrar e dizer assim, aqui se você pisar, né, você vai cair no buraco. Tem que estar tudo muito bem explicado para o autista para que ele venha entender que é aprendizagem explícita. E que vem também essa questão da informação da família, né? Inserir a criança, eu costumo dizer assim, tem muita gente que diz, mas o bichinho, coitadinho, não tem bichinho nem coitadinho, né? Eles têm que ensinar, tem que falar como se fala com qualquer outra criança, mostrar o perigo, mostrar que machuca, né? Muitos casos de crianças que escalam, sobem imóveis e ficam lá andando e os pais com medo de repreender, de falar que é perigoso, né? Ficam receosos em dar um comando verbal, dizer que não pode, e como qualquer outra criança, né? Próxima tela fala que as pessoas com autismo, né, têm um certo apego inadequado a objetos. Isso fala do comportamento restrito, né, que a gente havia falado anteriormente. Então, para fechar um diagnóstico de autismo, a criança, ela precisa estar, ou o adulto, né, o adolescente, precisa estar enquadrado em duas grandes dimensões, que é justamente a questão da comunicação, interação social e ter comportamentos que são restritos e que se repetem. Esse comportamento restrito, ele pode estar na fala, é uma coisa que é um assunto que ele sempre fala. Então, sempre eu vou falar de bolo, sempre vou falar de futebol. Então, eles se restringem a determinado assunto ou a determinados objetos. Isso aí é real e ajuda até no fechamento do diagnóstico. O outro ponto fala sobre a resistência a métodos normais de ensino. O que a gente poderia dizer, né, em relação a esses métodos normais e qual seria o mais adequado para essa criança com autismo? Isso aí, no meu ver, eu volto à questão da família, né? Porque a tendência, quando a família tem um diagnóstico ou suspeita que a criança está no espectro, é de tentar, não sei bem a palavra, é tentar poupar, de entrar numa rotina. Porque isso, a questão de não querer entrar numa rotina, principalmente escolar, é você saber que todo dia tem que ir para a escola, arrumar sua bolsa, pegar seu material, tem que observar o que a escola, o que a professora está pedindo. Eu sei que é difícil, que depende da posição do espectro, depende de vários fatores, depende da informação da família, depende da questão cultural também. Porque se a família ela tem um suporte, ela tem uma base de leitura, de que é importante ir para a escola, de que tem essa conscientização, eu acho que não fica tão difícil a criança seguir essa rotina, né? Que é uma rotina normal de qualquer criança. Quer complementar, Anny? Eu gostaria de falar da escola, porque eu acho a escola um ambiente extremamente saudável para crianças que têm autismo. Ainda que a gente tenha uma dificuldade hoje ainda com a inclusão, as escolas estão tentando se especializar, os profissionais estão nas pós-graduações, e a gente vê que, por que a escola ela é tão importante? Por conta da interação social, por conta da rotina que existe. Então, quando chega, canta música, para começar depois na roda de conversa, e depois vai aprender as cores. E quanto aos métodos tidos normais de ensino que eles rejeitam, isso também a gente volta a pensar na aprendizagem. Eles aprendem de forma diferente. Então, enquanto aquelas outras crianças, elas estão aprendendo de forma implícita, não precisa estar tudo tão explicado, tudo tão desenhado, tudo tão visual, não é? As crianças autistas, elas precisam de quadro de rotina, de estímulo visual e que todo mundo diga muito bem dito a ela o que ela precisa fazer. Então, por isso que se não tiver claro, a criança vai desorganizar na escola. E é importante inserir
os métodos, né? A rotina, o quadro, as cartelas visuais para ajudar essa criança lá na escola regular, que é onde elas estão inseridas hoje. E que muitas vezes a questão da criança com autismo não falar, não ter a comunicação verbal, a criança em si com autismo, ela já aprende muito no visual, como a Anne falou. E se você falar muito, se você dá muita instrução, eles não vão... É como se você estivesse num país que não falasse a língua do país. Você não vai entender. Então, a questão é você se revoltar. Então, vem birras, vem comportamento inadequado, vem a questão de não aceitação do grupo, pelo simples fato de tanta bombardeio na parte auditiva. E que também um ambiente estruturado, ele organizado, ele minimiza essa questão da birra e dessas condutas inadequadas que acontecem tanto nas escolas. Ótimas explicações. Vamos aqui para outro quadro, né? Temos aqui aparente insensibilidade à dor. Novamente a questão sensorial. Tanto faz eles terem aí uma reação exacerbada, como também não reagir. Nenhuma. Então aquilo que dói parece que não está doendo. E aquilo que é carinho parece que é dor. É a questão sensorial. Próximo ponto, né? Não mantém o contato visual. Não olha. Aquele olho no olho, né? Tem uma certa dificuldade. Tende a desviar esse olhar? Sim. É por insegurança? Por que é isso, Ana? Por um contato social também, por um estímulo. Então, eles tendem a fazer esse isolamento. Todos, não. Alguns olham, inclusive lhe encaram. E ficam ali horas olhando para você. Vai depender do grau do autismo. Inclusive, até o olhar, né, em alguns casos, quando é o bebê, que a mãe vai amamentar, se for um caso mais grave, mais severo, ele não tem um contato visual logo na primeira mamada. Então, daí ele já a tendência é não fixar o olhar no outro, que é a atenção compartilhada. Já começa aí da mamada. Já é diferente. E o último tópico aqui, né, a forma de brincar. É uma forma de brincar estranha e intermitente. A gente sempre avalia. Quando a criança chega, a gente vai avaliar a linguagem da criança. E aí eu já digo assim, que a fono é muito cobrada nesse sentido, porque a primeira coisa que aparece é o quê? O atraso de linguagem, não é? Às vezes os pais chegam, a criança fala inclusive em inglês, fala todas as cores, fala todos os números, as letras do alfabeto, mas a criança é incapaz de pedir, por exemplo, água. É o que a gente chama do uso social da linguagem. Então, quando a gente avalia a linguagem, depois também a gente vai avaliar o brincar. Então, como vai avaliar o brincar? O que uma criança faz quando pega, por exemplo, uma boneca? Vai imitar a mamãe, dando comidinha à boneca, vai pegar o carrinho, vai fazer o barulho do carrinho, brincando com o carrinho. E às vezes essa criança que ela está dentro do espectro, ela pode pegar aquele carrinho e simplesmente passar no rosto. Ou ficar girando o carrinho, ou a roda do carrinho. Ou pegar a boneca e não brincar de forma que a gente chama funcional. E a gente observa e avalia também os níveis de brincar. Até porque a questão de observar, eles não têm esse, vamos dizer assim, esse hábito de observar, porque a gente aprende observando. Quando a gente vai para a escola, a gente aprende no observar o que o outro está fazendo, eu também vou fazer, de imitação. É uma das áreas que é mais complicado a questão da aprendizagem, porque eles não param para observar. E uma das coisas que eu acho muito importante falar também é sobre as funções executivas, que são responsáveis por planejar, organizar, né, estruturar. Quando a gente senta a gente vai jantar, a gente vai, se direciona à mesa, senta, vai ter o prato, vai ter tudo organizado. Aquele ambiente, ele comunica a gente que a gente, naquela hora, vai fazer uma refeição. Então, essas funções executivas, elas estão no dia a dia da criança, no nosso dia a dia, que para eles é dificílimo saber que vai para a escola, ele tem que ver a farda para identificar. Então, tem que ter um identificador diário para que eles saibam a hora que vai para a escola, para que eles saibam a hora que vão jantar, para que eles saibam a hora que vai jogar bola, mostrar a bola. Então, objetos do dia a dia ajudam essa comunicação. Quando ela é organizada, as funções executivas, diariamente, ela ajuda na parte social e na parte escolar também.
Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas. Você que está em casa, ainda tem perguntas? Pode mandar para a gente no nosso WhatsApp 99209-4819, 99209-4819. Manda aí sua pergunta, daqui a pouquinho vamos repassar aqui para as convidadas. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre o autismo, e um dos grandes desafios da atualidade é a inclusão dos autistas nas escolas. A inclusão é um direito garantido por políticas públicas, seja nas esferas municipal, estadual e federal. Apesar das leis, a inclusão não é tão simples assim devido à falta de conhecimento sobre a questão e também as dificuldades que as instituições elas apresentam para lidar com a diversidade. As instituições elas não podem recusar a inserção desses alunos, mas entrar na escola não garante a inclusão. É preciso também garantir a sua aprendizagem e a qualidade do ensino que deve ser oferecido. A gente vai refletir um pouco mais sobre essa questão da inserção, né? Da inclusão das pessoas com autismo na escola. Não basta estar matriculado, né? A escola, ao abrir o espaço, né, e matricular um aluno com autismo, não quer dizer que ela está sendo inclusiva. Ou está? Eu acho que não. Não, ela tem que garantir. Ela tem que se preparar, a escola tem que se preparar. O profissional da educação, o professor no caso, eu nem digo professor, eu digo a equipe escolar. Por quê? A criança com autismo, a tendência dela é não passar um período longo na sala de aula. Ela tem um tempo, né, que tem que ser respeitado, que vai de cada um, né? A questão de algumas atividades tem que ser adaptadas, tem que sair em alguns momentos para fazer atividades extra sala de aula, e que também tem que ser respeitada a questão sensorial, como a gente já falou bastante, né? A questão de um ambiente muito poluído visualmente, um ambiente com muito ruído, deixa a criança inquieta. Então, hoje eu acho que eu vejo as escolas procurando acertar, melhorar. Agora também o que eu acho importante é que a família tem que ser uma parceiraça da escola, porque é a família que tem as várias informações daquele sujeito, é a família que sabe o jeito que vai falar, é a família que sabe o tempo que dá para trabalhar, é a família que pode dar várias dicas e caminhos para que possa ser explorado. Um exemplo, se a criança tem um interesse em filmes de ficção, a professora pode pegar um filme desse, trabalhar um conteúdo pedagógico com a criança. E, em alguns momentos, trabalhar num grande grupo, e outros tem que ser isolado, tem que respeitar o interesse dela para ser adaptada à questão pedagógica e os assuntos que a escola abordam, como as datas comemorativas, como o respeito não só de crianças com autismo, como outros que são cadeirantes, outras crianças que têm dificuldades auditivas, visuais. Então, tem que fazer um trabalho, não só a inclusão, dizer a escola é inclusiva porque recebe, tem que receber com qualidade. Né? Com qualidade, precisa ter uma equipe multidisciplinar, né, para trabalhar ali as diferenças. A fonoaudióloga também entra nesse contexto escolar ou não? Essa mãe precisa levar essa criança no consultório para ter uma assistência e uma orientação? Tem algumas escolas que têm o fonoaudiólogo escolar, como tem um psicopedagogo inserido lá na equipe da escola. Quanto à inclusão, eu fico muito preocupada ainda, Bernadette e Valdson, com a questão da inclusão. Geralmente, a gente faz visitas às escolas, então todo mundo, né, a equipe multidisciplinar, a gente tem um paciente em determinada escola. Então, sistematicamente, a gente vai àquela escola. Eu sempre digo que eu não gosto de chegar numa escola e ver o meu paciente na última fila só com a massinha, mexendo em massinha ou com tinta, enquanto os outros estão estudando geografia. Como é que a gente pode incluir? Se é com massinha que eles vão aprender que eles gostam e com tinta, então que eles façam um mapa para ser pintado com a tinta que o autista gosta, que aquela criança goste. Então a gente não pode descontextualizar. E às vezes aquilo que a professora está ensinando lá na frente do quadro não é geralmente o que a criança que
está dentro do espectro está vendo. Claro que eu entendo que ela vai aprender de forma diferente. Então, a gente precisa ensinar de forma diferente. Não é simplesmente colocar a criança, que hoje tem um acompanhante terapêutico escolar, que é aquela pessoa que vai mediar ali na sala de aula, não é? E ficar atrás só brincando ou fazendo uma atividade que não tem nada a ver com o assunto proposto. Então, acho que a inclusão é justamente você conseguir adaptar conteúdo, adaptar avaliações. Claro que a gente vai saber que eles não vão ser avaliados da mesma forma, mas a gente não pode só deixar a criança lá por deixar. Existem objetivos, né, para serem cumpridos, para a gente chegar nesse objetivo de aprendizagem. Ok, tem muita gente querendo participar aqui do nosso bate-papo, muita gente mandando perguntas e vou começar a repassar essas dúvidas e também a ler alguns depoimentos aqui no nosso WhatsApp. 992094819 é o nosso WhatsApp disponível para você que está em casa. E a primeira participação, a pessoa não se identificou, mas responde que o autismo, né, é um grande desafio para as escolas em toda a região de Pernambuco. As escolas, elas não estão preparadas para receber as crianças com autismo. É a primeira opinião aqui do telespectador que não se identificou. A gente agradece a participação e a reflexão também, né, sobre o assunto. Exato. Nem todas as escolas estão preparadas, a gente concorda com isso. Em partes. Em parte. Alguns já estão repensando o assunto. Temos aqui outra pessoa participando, não falou o nome, mas disse que a filha tem autismo. E ela fala que sobre a enquete, ela diz que está sendo muito difícil socializar essa filha na escola. É difícil, mas não é impossível. Insista, né? Procure mães também. O exemplo da ONG, né? Mães Guerreiras de Pernambuco, é um exemplo muito forte, impactante para você que está acompanhando. Se você ainda não está inserido em um desses grupos, né, é importante que você faça isso, porque essa socialização pode ficar ainda mais rápida. E procurar ajuda nesses grupos é importante. Essa pessoa, essa mãe que falou isso, porque a tendência é a família pensar que aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia é só dela. E não é. Esses grupos se fortalecem muito. É a troca de informação, porque nenhum sujeito é igual ao outro. Então, quando você chega com um problema que o outro também tem um problema parecido, eu não digo igual, que nenhuma família é igual, ninguém é igual, mas você sai dali mais leve, você sai dali mais fortalecido. Então, essa mãe que falou que a criança está com dificuldade, procure especialistas, procure esses grupos de pais, que eu tenho certeza que sua filha vai conseguir. Eu sempre digo assim, uma palavra 3 vezes, paciência e paciência. Aquela criança que às vezes a gente diz assim, está demorando socializar, está demorando falar, tudo é mais lento, mas eu sempre digo assim, eu trago sempre para as mães uma boa notícia, eles vão evoluir. Então, não existe a cura do autismo, mas tem tratamento. E se você buscar o tratamento adequado, se você se fortalecer com outras famílias, se a escola for parceira, aquela criança, com certeza, eu digo com certeza, com a experiência que tenho de trabalhar com crianças autistas, que eles irão evoluir. Se eles não evoluírem, não é uma questão deles, e sim nossa. É dos terapeutas, é da família, é da escola. É de porque todo um trabalho em conjunto, né? A criança aprende. A criança aprende, todo mundo aprende. E eles vão aprender também. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte. Ela disse que o marido dela, quando criança, na escola, a professora orientou a mãe a levá-lo a um psicólogo. Mas, infelizmente, a mãe não fez isso, né? Não o levou. Hoje ele tem 36 anos, ela disse que está casada com ele há 3 anos e ela percebeu desde o início que ele tem uma dificuldade de aprendizado e memorização. Foi até o neuro, né, onde explicou essa situação, que foi um problema que deveria ter sido tratado na infância. Aí, ano passado, ele fez um exame específico que o neuro passou e deu tudo normal. Eu queria saber o que vocês sugerem, né? Ela disse que precisa exercitar e muito a paciência frequentemente. Qual a orientação, né? O que vocês poderiam sugerir para essa esposa que está preocupada, que há 3 anos casou e vê essa dificuldade de aprendizado e memorização desse marido? O ideal é que ele faça novas avaliações, porque daqui a gente, olhando essa história, a gente não vai conseguir dizer se é autismo, se é uma dificuldade de aprendizagem.
mas que façam uma avaliação com um especialista, um neuropsicólogo, por exemplo, uma avaliação mais detalhada, para só depois conseguir dizer assim, vá fazer determinada intervenção. Precisa tem que se conhecer, tem né? que pesquisar ainda o que é. Outra participação agora da Ana. Ana, ela é mãe do Felipe Gabriel, ele tem 4 anos e ele tem autismo. Que ela gostaria de saber como é que se caracteriza o grau do autismo. São quantos graus que existem? O Felipe Gabriel tem 4 anos e a mamãe Ana está participando. Essa pergunta é importantíssima e que bom que foi levantada aqui. Na realidade, a gente tem 3 níveis de autismo pelo Manual de Transtornos e Doenças Mentais, que é um manual que é regido pelos pediatras internacionais, né, os pediatras norte-americanos. Eles passam alguns anos, talvez décadas, e muda o critério diagnóstico. O que é que a gente entende por grau de autismo? Tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3, ou seja, o leve, o moderado, o severo. Quanto menos eu preciso de apoio, mais leve eu sou. Ou seja, quanto menos eu preciso que alguém esteja me ajudando, inclusive com comunicação alternativa, seja o PEX ou outro tipo de comunicação, e eu consigo ter mais autonomia, esse caso seria o mais leve. Mas quanto mais eu preciso, por exemplo, na escola, eu preciso ter um AT escolar, um acompanhante terapêutico ali, sempre ao meu lado, eu não consigo, essa criança não consegue ir ao banheiro só, não consegue tomar água só, e tudo precisa de apoio. Quanto mais apoio precisa, mais grave é o caso. E gira uma discussão, mas e com as terapias, a gente consegue mudar esse grau? Alguns pesquisadores dizem que não, mas que a gente consegue melhorar. Eu prefiro acreditar nos pesquisadores que dizem que sim. E que eles falam que com o apoio substancial, essas características elas são mascaradas. Então, a gente consegue trazer uma criança que tem um autismo grave para um moderado, por exemplo. De um moderado para um leve, essas características elas vão diminuindo, elas vão desaparecendo, mas sempre vão existir, de uma forma ou de outra. E que quanto mais o sujeito for a externo, os braços, o flap, o babar, não falar, pular, gritar, o autismo ele é mais grave, é para fora. Quanto ele é mais introspectivo, ele é mais, essas desorganizações estão aqui, como a gente já falou, né? Empileirar objetos, cheirar alguma coisa antes de comer, só dormir com aquele mesmo lençol, ter algumas manias, falar nomes de filmes, de novela, coisas que não são as esquisitices que não são vistas ao olho nu, e esses que são muitos que estão hoje na escola e que os professores nem os pais conseguem ver. A tendência é dizer, aquela criança é muito inteligente, superdotado, mas ele tem várias características e aquilo ali está mascarado. Não que o grave, quando é o severo, ele é visto... Chega uma criança com autismo severo, grave, você já identifica. Aqueles gritos em shopping, aquelas birras que dizem assim, esse menino não foi mal educado, os pais não fazem nada. Menino que joga um prato no chão, que comem sem o talher. Então, assim, quanto mais introspectivo, a questão sensorial está aqui dentro, a bagunça está aqui, mas o corpo está quieto. E quanto mais grave, ele se mexe mais e se desorganiza mais no ambiente. Precisa de mais apoio. Mais apoio. Exatamente. Então, quanto mais apoio precisa, mais grave é o caso. Mais uma vez, vou pedir licença aqui às convidadas, porque agora eu tenho uma excelente notícia para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia e principalmente para você que mora na cidade do Paulista e toda a região. Vamos falar agora da Lady Eva. A loja Lady Eva Moda Evangélica chegou no município do Paulista e chegou com muitas novidades. Você precisa conhecer a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica na Rua Braz Marques de Pinho Seabra, número 702, fica ali na antiga Rua das Mangueiras, bem no centro da cidade do Paulista. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem, não é verdade? Tem também lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa.
venha agora mesmo conhecer o melhor atendimento do Brasil. As roupas da Lady Eva, elas são voltadas para você que tem bom gosto. A Lady Eva sabe como você se veste. Tem Lady Eva agora no município do Paulista e você quer ter outras informações sobre essa novidade? Ligue agora mesmo para o 3371-4948, 3371-4948. Lady Eva, moda evangélica. Com esse recado, a gente vai a um rápido intervalo, mas antes tem um recado da Luciana Luna. Olá, Luciana! Oi, Valdson, tudo bem? Tá na dúvida sobre o que fazer de acompanhamento? Já já eu vou dar uma dica bem legal de uma farofa de banana. Não sai daí! Voltamos e já vamos direto aprender a preparar uma farofa de banana. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite! Oi, gente! Que tal aprender a fazer uma farofa bem fácil de fazer e com um leve adocicado, perfeita para acompanhar carnes, aves e grelhados? Gostou da sugestão? Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes desta deliciosa farofa de banana. Para a receita de hoje, você vai precisar de 500 gramas de farinha de mandioca, 4 colheres de sopa de manteiga, sal a gosto, 3 bananas e uma cebola picada. Nós vamos começar a receita de hoje preparando as bananas. Então aqui eu tenho as 3, eu vou descascar e em seguida cortar em rodelas. Feito isso, nós vamos fritar as bananas. Então vou ligar o fogo. E aqui nós vamos colocar 2 colheres de sopa de manteiga. As bananas já estão fritas, agora eu vou reservar e a gente vai começar a fazer a farinha. A gente vai colocar o restante da manteiga e assim que ela derreter, nós vamos colocar a cebola. Assim que a cebola ficar bem molinha, nós vamos acrescentar a farinha. Colocar o sal a gosto. E agora em foguinho baixo a gente vai mexendo para torrar bem essa farinha. A farofa já está bem torradinha, agora eu vou colocar as bananas. Agora é só misturar. Feito isso, é só servir. Esta foi a nossa dica de hoje. Lembrando que você pode incrementar ainda mais a sua farofa colocando bacon, calabresa, enfim. Use a sua criatividade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Até a próxima, Luciana Luna. A gente agradece por mais uma dica aqui no nosso programa. E se você perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet, você acessa, clica lá no vídeo e prepara essa receita para toda a sua família. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado e a gente segue, vamos falar mais de coisa boa. Agora a gente confere as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte!
A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às oportunidades. Agora tem aqui uma vaga para administrador de recursos humanos, uma oportunidade, exigência que você tenha ensino superior incompleto, 6 meses de experiência, salário R$ 1.300. Uma vaga para administrador de recursos humanos. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Olha só, agora tem 3 vagas para costureira de máquinas industriais, 3 vagas, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.092 é o salário. Vamos a mais oportunidades de emprego? Olha só, agora tem uma vaga para bordadeira, uma vaga, fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.070. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o programa para responder a sua dúvida. Você que ligou, participou aqui do programa Assunto do Dia, interagiu através do WhatsApp. Fique aí atento porque sua dúvida vai ser respondida a partir de agora. Temos muitas participações e a Edilene, ela mandou uma mensagem para a gente, ela disse que tem um neto de 4 anos e ele foi diagnosticado semana passada com autismo. Ele fala, só não forma frases longas. Ele vai ao banheiro só, mas ela disse que tem uma dificuldade agora porque ele está muito seletivo em questão da alimentação. A pergunta que ela quer fazer é a seguinte: com as terapias, o meu neto ele vai conseguir se alimentar melhor? É a dúvida da vovó Edilene. Então, Edilene, ele vai conseguir sim, não só se alimentar melhor, mas também ele vai conseguir se comunicar de forma mais efetiva. Então, essas palavras provavelmente vão evoluir para frases e depois para um discurso mais organizado, mais funcional, que comunique mais. Fica tranquila que ele vai evoluir sim. Próxima pergunta, a Renata, que mora em Piedade, ela pergunta o seguinte: a diferença entre o autismo e a síndrome de Asperger? É esse nome mesmo, falei certo. Tem uma diferença se o tratamento é igual tanto para a síndrome quanto para o autismo? O Asperger, ou Asperger, né? Tem várias pronúncias aí, as pessoas falam, é o autismo leve. Então, antigamente, no DSM-4, há algum tempo atrás, o diagnóstico era diferenciado. O Asperger era uma modalidade que não estava enquadrada dentro do autismo. Hoje, o que é que a gente entende, não é, como critério diagnóstico? O Asperger é justamente o autismo leve, entende? E aí vai precisar de terapia também, vai precisar de apoio para evoluir. Ok, temos outra participação, Ana Paula, que mora em Jardim São Paulo. Ela gostaria de saber se existe alguma pesquisa ou se já tem, né, o resultado de algum estudo que explique o porquê de tantas crianças estão nascendo com autismo. Vocês têm conhecimento disso? Assim, não. Tem muitos estudos, né? Mas assim, uma causa específica, não. Meu ponto de vista é que hoje, com a ajuda, com a internet, né, muito avançada, antes se tinha muitas crianças com autismo e não se sabia o que era autismo. Então, eram tidas como crianças retardadas, crianças com algumas dificuldades diferentes das típicas. E hoje está se avançando tanto, mas até agora não se tem uma causa, um fato que diga decorrente disso que a criança, que está se aparecendo muita criança autista. Agora, é a questão genética, né? Vem da questão genética, mas que tem assim uma coisa certa. O porquê, não. Não tem essa explicação ainda. Próxima pergunta, a pessoa não se identificou, agora sim se identificou. Rosilda, ela disse que o sobrinho dela ficou de férias e agora não quer voltar mais à escola.
não quer voltar ao colégio. É comum isso acontecer? E o que é que essa titia, né, poderia fazer para ajudar ao sobrinho voltar para a escola? É comum até com as crianças que não têm autismo, não é? É comum com a gente, quando a gente entra de férias, lá vai a gente trabalhar. A não ser que goste muito do trabalho, mas o que acontece? Tem que voltar a inserir ele no ambiente escolar, mesmo ele sem querer, mesmo chorando, mas voltar à rotina. Vem a questão da rotina, né? Isso. Ele saiu, tudo que entra na rotina de diferente. Como é o nome dela, da moça? Deixa eu voltar aqui só na tela, é a Rosilda. Rosilda, tudo que entra diferente na rotina da criança e tudo que sai dá uma desorganização. Então, as férias é muito bom, tá com a mãe, tá com o pai, tá passeando, tá brincando. Os horários são mais livres e quando volta à escola, a sala de aula, a rotina, acontece, isso é normal, bem normal. Assim, o que é bom fazer nesses casos é antecipar. Se vai chegar as férias, está acabando as férias, é mostrar, olha, vai chegar o dia que a gente vai para a escola, voltar a pegar no material, pegar a farda, vestir a farda um dia, está chegando, contar os dias, mostrar de forma concreta que está chegando a hora de voltar para a escola. Próxima pergunta é da Wanda. Ela diz que é de São José do Egito, mas atualmente está morando no Cabo de Santo Agostinho. Tem um filho de 13 anos que tem autismo e a maior dificuldade, né, é fazer com que ele fique sozinho no banheiro. Mas ela fala que ele toma banho sozinho, toma com perfeição, né? Mas alguém tem que ficar com ele, fazendo companhia. Como é que eu devo agir para dar ainda mais independência a esse filho? O filho é o Vanderlei Júnior? É a pergunta da Wanda. Eu sempre digo que quando a gente vai mudar o comportamento de uma criança, a gente não deve fazer isso de forma brusca. Por exemplo, ele é acostumado com alguém hoje que o acompanha na hora do banho. E aí a mãe faz assim, vou sair por completo. E aí vai desorganizar, ele pode sair do banheiro até cair. Ela tem que fazer esse desmame de forma gradual. Então, olha, você vai ficar tomando banho, eu vou pegar ali a sua toalha. Eu vou pegar outro sabonete. E cada dia mais ela vai tentando sair e ficando mais do lado de fora. Agora isso tem que ser assim, 1 minuto a mais, 30 segundos a mais, todas as vezes ela vai tentando, para ele ter a segurança que ela vai, mas ela vai voltar. E depois ele vai se sentir seguro em ficar, com certeza. Próxima pergunta é do Edson, ele que mora em Olinda, tem um filho autista. Ele gostaria de saber se ele tem direito a uma aposentadoria, por exemplo, e como saber o grau de autismo que o filho tem. Essa questão da aposentadoria, só se a criança, os médicos entenderem que vai ser uma pessoa que nunca vai poder trabalhar, por exemplo. Então, essa é a parte mais médica, né? De justiça, precisa realmente tem que ser muito bem avaliado. Tem que ser muito bem avaliado. Por quê? Porque com as terapias, o que é que a gente quer? A gente quer justamente que a pessoa melhorar as condições. Melhorar a condição, que tenha mais autonomia e que não venha precisar justamente de uma aposentadoria. Mas isso realmente precisa ser avaliado pelo médico. Jair Galvão, do Jordão Alto, ligou para a gente, mandou também uma pergunta. Ele pergunta o seguinte, uma pessoa que tem problemas mentais, ao mesmo tempo, pode ser autista? É a pergunta do Jair Galvão, do Jordão. Sim. Pode. São as comorbidades ou co-ocorrências. Ou seja, a gente tem o autismo, atrelado ao autismo a gente pode ter o TDAH, a deficiência intelectual, outras, né? Outras questões. Dislexia, descalculia, pode ter várias outras questões que, junto ao autismo, vai tumultuar a questão da aprendizagem da interação social. E aí, quanto mais CIDs, quanto mais diagnósticos em uma só pessoa, o prognóstico também ele vai complicar. Eu sempre digo que uma deficiência intelectual, que antes era mais conhecida como deficiência mental, às vezes ela é mais devastadora do que o próprio autismo. A pergunta agora é da Maria José, ela que mora em Jardim, São Paulo. Diz que tem um sobrinho de 7 anos, foi diagnosticado com autismo, mas a mãe dele não tem paciência porque ele fica chorando muito e fica batendo a cabeça na parede. Como lidar com essa situação? Intervenção. Essa mãe precisa de ajuda para saber como é que ela vai agir. Como ela vai agir. Então, os terapeutas, eles precisam orientar essa família
o que fazer. Aqui a gente não sabe, porque não sabe por que ele está batendo a cabeça. A gente tem que saber o que ocorre antes. O que acontece antes, quem está perto, o que aconteceu no momento, para que ela observar cada vez mais em que momento ele bate mais a cabeça, se ele escuta alguma coisa, se é depois que ele come alguma coisa, se é depois que ele tem uma noite de sono mal dormida, porque o sono é um dos fatores que mais prejudicam as crianças, prejudicam elas próprias e a família também, porque tem muitas crianças que não conseguem dormir direito. Quando a gente não dorme direito, a gente fica mal-humorado o dia todo e a gente consegue verbalizar isso, né? E a criança que não fala, ela não vai conseguir, então ela fica irritada. Aí a tendência é ela se automutilar, ela se furar, se bater, tentar bater no outro, por não saber dizer o que é que está sentindo. Ok, temos a pergunta agora da Maria José. Ela disse que tem uma filha de 13 anos com autismo e ela fala, não sei se foi o corretor ortográfico que mudou aqui a palavra, você me ajude, Ana Karenina. Tá. Ela disse que a filha tem muita ecolalia. Ecolalia. Ela queria saber, tem horas que ela não aguenta, né? O que seria isso e como é que ela poderia ajudar essa filha? Ecolalia. Ecolalia é justamente o eco da fala. Então, você fala bom dia e o outro vai falar bom dia. Tudo é a repetição, não é? Ou um programa infantil, não é? Um filme que eles música. Ficam ali repetindo. Alguns autores falam que quanto mais ecolalia, menos a criança está entendendo. Mas a gente pode transformar essa ecolalia em fala funcional, mas para isso existe técnica, a fono vai precisar explicar, ver em que momentos ocorre essa ecolalia para poder intervir. E consegue melhorar. Tem que ter todo um contexto, um olhar diferenciado e que também, às vezes, essa ecolalia, ela é reforçada. Se acha engraçado você falar e a criança repetir. E fica nesse jogo e a criança pode entender que isso é uma brincadeira. E ficar naquele ciclo vicioso de repetir e ficar repetindo. Ou a pessoa sinalizar um objeto e a criança lembrar de um fato e voltar a ficar repetindo, como a questão que eu acho que eu falei aqui, de filmes, né, de vídeos, ficar com o controle na mão, a cena vai, o personagem fala, a criança repete, aí ri, aí volta de novo. E o pai e a mãe deixar isso acontecer por horas pelo dia. Uma comunicação que não é uma linguagem que não é funcional, que é repetitiva sem sentido. Ok. Outra participação, Márcia, ela que diz que é uma das mães da ONG que foi apresentada no programa Mães Guerreiras de Pernambuco, e ela fala que a ONG, né, ela vai a algumas coordenações de escolas e também de igrejas promovendo palestras sobre o assunto, e ela diz que isso é muito interessante. Ela diz que a filha Maria Eduarda tem 11 anos, foi diagnosticada aos 7 com autismo. Ela fala que ainda tem um número que não é muito contabilizado, mas nas meninas o autismo ele é mais disfarçado e é muito confundido com TDAH. Existem algumas pesquisas que dizem isso, né, que é mais disfarçado, e tem outras que dizem justamente ao contrário. Que nas meninas a coisa vem de forma mais grave, mais severa. Uma coisa que Márcia falou aí, interessantíssima, é a informação. Então, os grupos, eles se reúnem, vão às igrejas, vão às escolas. No dia 2, né, que é o dia 2 de abril, Conscientização Mundial sobre o Autismo, as pessoas colocam azul, vão às ruas, mas eu sempre digo que a melhor forma da gente prevenir certos, né, as pessoas começam a olhar, como falou no shopping, preconceito, é a informação. É a informação. As pessoas precisam ser educadas sobre o tema, isso é importantíssimo. Temos mais participações, temos muitos elogios também, mas estamos agora na reta final do programa. Camila Oliveira de Olinda está acompanhando aqui, elogiando as convidadas. A gente agradece aqui a Camila e a todos vocês que mandaram perguntas. Estamos na reta final. Antes, vamos conferir como é que ficou a situação da nossa enquete. Na verdade, o resultado. A gente fez hoje a seguinte pergunta. Você acredita que o autismo ainda é um grande desafio para as escolas? 79% das pessoas que participaram responderam que sim. 21% responderam que não. E a gente agradece a você que ligou e participou aqui do nosso programa. Vamos abrir agora espaço para as considerações finais. É um último recado. Bernadette Cavalcante, psicopedagoga, pedagoga e especialista em educação especial. Muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para as considerações finais. Pode ficar à vontade.
Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez aqui no programa, parabenizar o programa por essa iniciativa de falar de um assunto tão importante, não só na data, que é dia 2 de abril, e dizer às famílias que quando vocês observarem qualquer coisa de estranho na primeira infância ou até após a primeira infância, procurem ajuda, porque o estímulo e a estimulação precoce faz uma grande diferença. Esse é meu recado. E se precisarem de alguma ajuda, meu celular vai estar à disposição aqui do canal, do assunto do dia, e é só me procurar. Se eu puder ajudar, será um prazer. Mais uma vez, muito obrigado, Bernadette. Também queria agradecer a Anne Karenina Bittencourt, ela que é fonoaudióloga, especialista em audiologia clínica. Ela também é sócia-diretora do CEM, que é o Centro Especializado em Apoio Multidisciplinar. CEAM. Isso. Muito obrigado, Anne, pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço também, né, a oportunidade da gente estar falando desse tema, e sempre eu gosto de falar com as mães, com as famílias, que sim, as crianças elas vão evoluir, os adolescentes eles vão evoluir, isso tudo vai depender do investimento, não é? Sobretudo do investimento, do apoio dessa família com os seus filhos. Não desistam de ir lá na escola, não desistam de aperrear os terapeutas, e com certeza essa criança, esse indivíduo, ele vai evoluir, com certeza que sim. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Fica o convite, vamos terminar a semana juntos, aqui, 9h30 da manhã. Um forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!